Assim como os mercadores de escravos ganham dinheiro com vidas humanas, o caçador de recompensas ganha dinheiro com cadáveres. Tira. Hoje é dia de resenha e você não podia ficar de fora. Pessoal, hoje, aqui na nossa resenha de filmes da Máximos, eu trouxe um filme que eu acho excepcional, que é Django Livre, filme aí de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino tem alguns filmes aí que são excepcionais, fora de série, né? De tão bons que eles são. E o filme Django Livre, ele é situado ali aproximadamente ali no ano de 1858, época que estava para explodir a Guerra Civil dos Estados Unidos, que traria ali junto a libertação dos escravos, né? Então, Django, ele é um escravo que está sendo transferido por dois homens e o filme ele começa dessa maneira, né? E eles acabam ali encontrando o Dr. King Schultz, que se passa naquele momento por dentista, né? E começa a conversar com aqueles dois. Então ele começa a conversar ali em procura de um escravo chamado que conhecesse ou que tivesse morado na fazenda de Carrucan, né? Carrucan, para quem não sabe, ele era o senhor do Django, né? Ele era dono ali da escravatura de Django. Então, Django acaba se revelando para ele, né? Eu sou Django. E aí, esses dois homens que estavam ali transferindo esses 5 escravos, eles eram, na verdade, bandidos fora da lei que o Dr. King Schultz estava atrás. Então, ele também receberia uma recompensa ali pelos dois, né? Então, Tarantino, ele começa o filme dessa maneira, de modo bem excepcional ali, apresentando Django Livre, o Dr. King Schultz, e de cara ali já mostrando como que vai ser situado o filme, né? Então, ele está em busca de 3 irmãos que ele não conhece o rosto de nenhum deles, né? Que são os irmãos Brittle. E a única pessoa que ele conhece, ou que pode conhecer, que já viu esses irmãos, é Django. Então ele oferece para ele um acordo. Fala, vou te ajudar, e você me ajuda a encontrar os 3 irmãos e eu te pago tanto por isso, e aí você segue sua vida com a sua libertação. Só que no desenrolar da trama, o Dr. King Schultz acaba descobrindo que Django é casado com uma escrava que tem um sobrenome alemão, que é a Brunilda von Schaft. E então Django tá atrás dela e aí os dois meio que acabam fazendo uma amizade. No início era apenas negócio, mas os dois acabam desenvolvendo uma amizade ali, tanto que Django acaba se tornando também um caçador de recompensas. Então os dois conseguem localizar os 3 irmãos, né, os irmãos Brittle, na fazenda de um senhor, e acabam matando os 3. Depois eles passam por uma longa jornada ali de treinamento, mostra até os cenários assim estilo faroeste, que é muito bacana, muito interessante. E então eles descobrem onde Brunilda está, que é na fazenda do Calvin Candy, né? Calvin Candy. Então eles bolam uma estratégia para chegar lá, porque o Calvin é um homem que ele é muito difícil de ser alcançado, né? Pela riqueza que ele tem, então daria muito trabalho para poder chamar a atenção dele. Mas aí eles descobrem que ele gosta da luta de mandingo, que era uma luta de escravos que aconteceu naquela época. Os senhores colocavam 2 escravos ali para lutar até a morte. E aí eles descobrem esse modo de chegar até ele, né? E é quando tem aquele velho meme lá, né? Que o Calvin, o Leonardo DiCaprio, que também tem uma atuação especial nesse filme, muito boa. Ele pega e fala: senhores, vocês tinham a minha atenção, mas agora vocês têm a minha curiosidade. E então eles começam ali a desenvolver uma aproximação com ele, né? Que pelo escravo certo eles pagariam $10.000 e etc, etc. Então eles vão para a fazenda do Calvin e lá o Calvin, ele é uma espécie de antagonista no filme, né? E lá eles acabam chegando e conhecendo a parte complementar desse antagonista, que se vai ser representado através do Stephen, interpretado ali pelo Samuel Jackson. O Stephen, ele é um escravo que também ele foi meio que subindo os degraus ali na fazenda
da Candyland, né? E ele acaba se tornando meio que um mediar ali entre os setores de escravos ali, né? Ele comanda todos os escravos. E lá na fazenda do Calvin acaba acontecendo uma das cenas assim que eu acho mais espetaculares de atuação do Leonardo DiCaprio. Poderia ter sido uma cena um pouco trágica, né? Porque ele se machucou ali na atuação dele. Mas ele continuou atuando, o que fez com que a cena ficasse melhor ainda, né? Naquela cena em que ele segura o crânio, que ele fala que é de um escravo na mão, que ele bate um martelo, ele machuca a mão de verdade naquela cena, né? Ele tá sangrando, sentindo dor, porém ele continua atuando. E isso faz com que a cena ela fica mais empolgante, mais interessante, né? E aí tem todo um desenrolar da trama. E você precisa assistir o filme para você entender o desfecho lá de tudo que acontece, né? E a minha crítica aqui sobre esse filme é o seguinte: ele é um filme que foi muito bem encaixado, o visual do cenário também é muito bem feito, né? O Quentin Tarantino ele tem muito essa pegada assim de faroeste, meio agressivo assim, né? E ele é um filme que ele traz esse estilo violento também, o que faz com que ele fique interessante nesse sentido, né? E ele só fica um pouco assim no tanto de reviravoltas que ele tem, né? E acontecem muitas, que faz com que você fique um pouco perdido, né? Mas ele é um filme interessante de se assistir. Eu, particularmente, tenho um carinho especial por ele. Eu gosto muito do filme do Django. E é um filme que eu recomendo bastante. Até pela questão da masculinidade e de como o homem deve se portar na sociedade, né? O King Schultz, o doutor lá, né? Ele ensina para Django muita coisa, né? De como ele deve observar, de como ele deve se portar. Ele fala que ele deve assumir um personagem e aquele personagem ali ele precisa seguir com ele até o fim do que ele está planejando, né? E Django ele tem aquela parte mais bruta, mais rústica, né? Que o homem precisa ter. Ele é duro, ele tem coragem e ele vai até o fim dos objetivos dele. Isso fica claro quando ele decide que ele vai atrás de Brunilda de qualquer jeito, né? E é isso, essa é a nossa resenha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, curta, compartilhe, para que esse canal alcance mais pessoas e para que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos.